Cidade Limpa sofreu mais 2 alterações nos últimos dias. Cada vez mais quem se enquadrou às regras e investiu nas mudanças aqui em Ribeirão viu que parte do que fez foi em vão. A Lei Cidade Limpa começou a valer em 2012 para dar uma cara nova a Ribeirão, para ser uma cidade menos poluída e mais atrativa visualmente. Os comerciantes correram retirar toldos antigos, marquises e banners para se adequarem às regras. Gastaram, investiram e, com o passar dos anos, foram vendo que parte do que fizeram foi em vão. Nos últimos dias, a Prefeitura aprovou mais mudanças que podem interferir na paisagem urbana. Dessa vez, são 2 as alterações na lei. Uma delas é a permissão de anúncios que propaguem versículos bíblicos, que, segundo a proposta, é para garantir uma maior liberdade de expressão religiosa. E a outra é a volta dos luminosos, os painéis de LED, para dinamizar a oferta de serviços na cidade. Para este arquiteto e urbanista, existe uma preocupação com os anúncios luminosos, porque dependendo da intensidade, podem atrapalhar a visibilidade no trânsito. Você tem um risco de que esses painéis causem ofuscamento dos motoristas que trafegam pela via pública à noite. Você tem obstrução de sinais, por exemplo, placas de trânsito, semáforos. Às vezes a peça em si não tampa a publicidade, mas pela intensidade luminosa, ela dificulta a visualização ou causa ofuscamento. E isso, pela própria lei da Cidade Limpa, é proibido. Com tantos afrouxamentos, a regulamentação acaba ficando confusa sobre o que é ou não permitido. Já existiu até uma CPI na Câmara, anos atrás, para investigar uma suposta negligência com a lei. De acordo com este advogado, tem irregularidades na condução das mudanças. Nenhuma das alterações que foram feitas nessa lei, na realidade, teve um estudo. Nenhuma das alterações teve uma seriedade das audiências públicas. O que a gente percebe é que algumas até fizeram ao contrário da lei, contrariando a lei, propondo as modificações sem as audiências públicas. Algumas foram feitas, inclusive, com audiências públicas posterior à protocolização do projeto. Então, tem muita irregularidade. E a cidade perde com tudo isso. Muita coisa do que era proibido para ordenar a paisagem do município passou a ser legal. E a evolução urbanística, que se esperava para devolver a Ribeirão um atrativo estético, está sendo deixada de lado. Cada afrouxamento feito de modo inadequado ou apenas para atender interesses de algum setor sem levar em conta o real impacto disso para a sociedade, representa sempre um passo atrás. Então, a longo prazo, se esses afrouxamentos continuarem, a lei da Cidade Limpa em si vai ser inaplicável, que determina uma série de restrições e aí depois você vai criando exceções. E a cada nova exceção, você permite o retorno de um impacto visual para a cidade. Infelizmente, eles vão abrindo brechas, então uma hora é para atender time de futebol, outra hora é para atender panfletagem, outra hora é para fazer luminoso, e vão tentando quebrar essa lei. Parece que, infelizmente, essas 2 legislaturas, porque passou essa lei, esses últimos 8 anos, que não conseguiram produzir nenhuma medida que realmente tivesse impacto, eles trabalham para destruir aqueles que tiveram. Então, parece que é muito menos um caso jurídico do que um caso de divã. Porque o divã, sim, que você trata da inveja. E a inveja é querer destruir aquilo que tem e que funciona. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Câmara não se pronunciou. A Secretaria da Fazenda esclareceu que a Lei Cidade Limpa contém as informações necessárias para o entendimento das responsabilidades e deveres. Em relação à CPI da Câmara, disse que a comissão foi criada para investigar a alteração feita para constar como não anúncios os painéis instalados às margens de rodovias municipais, estaduais e também federais. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui no nosso canal digital da Clube, Rafael dos Anjos, especialista em administração pública. Rafael, como 2 alterações na Lei Cidade Limpa, nós vimos aí mais um retrocesso com essa regulamentação que foi feita no passado aqui em Ribeirão. Uma ótima tarde. Ótima tarde, André. Uma boa tarde a todos que nos assistem no Jornal da Clube. André, o grande problema dessas alterações, sem se pensar que foram feitas ao longo da Lei Cidade Limpa, é você distorcer totalmente a legislação.
Então você se propõe em 2012 a alterar, limpar a cidade, deixar ela estruturada, bonita para o cidadão, e aí os pequenos comerciantes principalmente sofrem uma pressão muito grande do poder público para poder se adequar. Muitos são multados, aí quando você tem a cidade adequada a essa nova legislação, você começa a criar diversas legislações de exceção. É esse que é o grande problema do município, que acaba sendo do país também, de você criar lei que depois, mais para frente, vai ser alterada e não vai ser cumprida, ou vai se fazer apenas alguns cumprirem a lei. Esse é o grande problema e esse é o cerne dessa questão. A alteração de mudança de versículo bíblico não tem impacto. A Constituição nossa já permite o livre manifestar de religião. Mas o painel luminoso, como destacou, precisa ser pensado como se fazer isso para que não se afete o trânsito, como bem disse o especialista que foi ouvido pela reportagem. Lógico, a gente precisa pensar que as empresas também precisam divulgar, mas isso precisa ser feito de uma forma ordenada e que não atrapalhe o visual da cidade. Quem se enquadrou, Rafael, nessas regras lá no passado, principalmente aquele pequeno comerciante, gastou e gastou muito. Hoje ele fica com a sensação do que ele fez foi em vão? Com certeza, André, é essa a grande sensação que é muito ruim para qualquer medida depois que o poder público vai tomar. Porque qualquer nova alteração na legislação, o cidadão, o comerciante vai pensar para que eu vou me alterar agora se vai ter mudança no futuro. Então isso pesa muito mal no nosso país, não ter essa segurança jurídica. As leis que são feitas, elas não têm perenidade. Se faz as coisas no afogadilho e depois não se mantém as decisões. Elas só valem para os inimigos, para os amigos tudo e para os inimigos apenas a lei. Então isso é muito ruim, isso já é feito no país há muito tempo, lá se atribui até essa frase que eu falei ao Getúlio Vargas. Então a gente já tem esse problema, esse resquício cultural nosso que pesa muito ruim. Então a gente precisa que seja feita a legislação, tenha-se o devido planejamento e a partir do momento que ela é alterada, que cumpra-se a legislação. O grande problema é sempre a gente dar jeitinho. E esse jeitinho tem custado muito caro para a nossa integridade. Com tantos afrouxamentos, a regulamentação acaba ficando um tanto confusa sobre o que é ou não permitido. Está virando uma verdadeira colcha de retalhos. Isso, é o famoso criar dificuldade para vender facilidade. Então a gente já teve isso no começo da lei. Quando a lei foi criada, você tinha apenas poucos fornecedores que conseguiam se adequar à legislação e é que os comerciantes tinham que consultar esses fornecedores para poder atender à legislação, porque eles já sabiam todo o conteúdo da lei, se prepararam de uma maneira extremamente rápida e antecipada. Então nada é por acaso, né? A gente não pode ser ingênuo achando que as coisas acontecem ao acaso. As coisas foram planejadas, então sempre se tem o benefício de alguns. O que a gente precisa é ter uma legislação clara, simples, de fácil acesso. É isso que vem sendo prezado no mais alto nível. Para quê? Para se evitar a corrupção. Porque toda vez que você tem um emaranhado de leis e que as leis são conflitantes entre si, você abre margem para a possibilidade de haver corrupção. Então a gente precisa tratar essa corrupção na raiz dela. E a raiz dela, nesse caso, é deixar uma legislação simples, clara e consolidada de preferência, para não se ter um bando de emaranhado que depois sempre tem uma exceção para aquilo, facilitando desvios de conduta. A sensação é que o Executivo demonstra pouco interesse aí com relação à Lei Cidade Limpa. O que pode estar por trás disso, então? Olha, vamos pensar no vereador que fez a Cidade Limpa. Ele foi um modelo importado da cidade de São Paulo e que foi dado um nome para um vereador que ele tinha sido o grande autor do projeto Cidade Limpa. Ele não foi reeleito. E, pelo contrário, ele foi muito mal visto na nossa cidade, ele acabou tendo até que depois ocupar um cargo de secretário e depois pouco se falou dele, porque os comerciantes foram muito contra a postura deles. Lógico, o político depende de voto. Se a população, através do voto, fala que aquele projeto não foi adequado ou não gostou daquela conduta, qual o outro político que vai suceder ele que vai concordar com isso ou vai dar extrema importância a isso? Então, o político ele é muito sensível à opinião da população e principalmente ao voto. Então, se aquilo não deu voto ou tirou voto, principalmente,
os políticos que vão suceder não vão encarar essa legislação de frente e não vão querer mexer nesse assunto de maneira de manter essa rigidez. Então, acaba abrindo margem para flexibilidade. Ou seja, foi uma legislação que foi feita rápida, no afogadilho e que depois vem sendo alterada ao longo do tempo. Mais uma vez, uma legislação que tentou ser rígida, sem o planejamento adequado e que a gente viu esse afrouxamento ao longo do tempo até a sua completa descaracterização. Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Grande abraço e até a próxima. Grande abraço, André, eu que agradeço. Até mais.